Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, seja muito bem-vinda à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora o terceiro dia de programação da quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital. Uma formação continuada, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes que concluírem com êxito essa formação. A Semana Rede Pedagógica já é considerada a maior e melhor formação continuada para educadores. Isso mesmo, somos notícias na imprensa. Todo esse barulho que a gente está fazendo aqui na Rede Pedagógica tem chamado a atenção de muita gente, e está deixando a energia da rede, lá em cima. E o mérito é todos de vocês que resolveram fazer essa opção de investir em vocês mesmos, em vocês próprios, gente. Investir em conhecimento nunca é demais. Muito obrigada a todos e parabéns a todos vocês que fizeram essa escolha de se dedicarem nesse período até o próximo dia 1º de novembro, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos compartilhar, para que possamos criar, inclusive, soluções juntos aqui na quarta semana Rede Pedagógica. Para você que está chegando agora ou que já participou de algumas das atividades ontem e anteontem, mas ainda não se inscreveu, não se preocupe. Dá tempo de se inscrever, de participar e garantir certificado, tá? Acesse redepedagógica.com.br. Clique no banner da quarta semana Rede Pedagógica e inscreva-se informando seus dados para que você possa acessar os conteúdos completos na plataforma de cursos online da Rede Pedagógica. Gente, olha, a Semana Rede Pedagógica tem uma dinâmica muito própria e muita gente que está chegando aqui agora na rede, até porque todos os dias chegam milhares de pessoas aqui na Rede Pedagógica, não entende ainda como é a dinâmica da formação. Mas olha, não se preocupe, ao longo da semana a gente vai repetir várias informações, como você faz para acessar, como faz para participar, para que você possa aproveitar, tá? Para você não perder nada. E a equipe da Rede Pedagógica está à disposição de todos vocês, principalmente pelo direct do Instagram. Manda sua mensagem para que a gente possa te ajudar, combinado? Mesmo que você esteja começando hoje aqui conosco, não tem problema. Os conteúdos dos dias anteriores ficaram gravados e você poderá ter acesso a todos eles. Olá, olha quanta gente aqui, quantos corações, que bom ver vocês. Que bom. Gente, olha, esse dia de programação, ele é muito especial, muito importante no escopo da quarta semana Rede Pedagógica. Em instantes, estaremos ao vivo com a professora Fabiane Gontijo. E a Fabiane vai trazer aqui pra gente o mini curso intitulado Educação Digital, que é o tema da nossa formação, que é o tema da nossa semana. Vocês vão adorar a Fabiane, ela é a cara da rede, agora ela já faz parte da rede também e vocês vão gostar muito de conhecer o trabalho dela, toda a experiência que ela tem com tecnologias, com aprendizagem. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, então se prepara porque o dia de hoje vai ser intenso e muito importante no escopo dessa nossa formação. Eu vou adicionar a professora Fabiane aqui conosco nessa. Vocês recebam ela com muito carinho. Quero ver, muitos corações subindo aqui na nossa tela. Combinado? Olá, professora. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Consegue me Tudo ouvir bem? Sim, perfeitamente, Fabiane. Ai, que maravilha. Como você está? Seja bem-vinda à Rede Pedagógica. Você que já fazia parte, da Rede Pedagógica, mas agora sim, muito mais. Seja bem-vinda, receba o carinho aí de todo mundo que está assistindo a gente aqui ao vivo e também, certamente, de todo mundo que vai assistir essa nossa live, que vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu que agradeço todo o convite, a oportunidade de estar com essas professoras, com esses professores aqui. É uma honra poder contribuir com a educação, né?
e com vocês, professores. Conforme a Érica falou, é uma rede pedagógica, é uma rede de professores, um ajudando o outro, um atento ao que um faz, o que o outro faz, trazendo essa logística de aulas mais criativas e com esse tema tão importante para esse momento, que é educação digital e com foco para os nossos pequenos, para a primeira infância, que é a minha paixão. Ai, que bom, Fabiane, que você veio falar para todos, mas também especialmente para os professores de educação infantil. Porque você sabia que antes da quarta semana, a rede pedagógica começar, muitos dos educadores, né, de creche, pré-escola, estavam reticentes. Será que essa formação é para mim? Porque eu sou professor da educação infantil. Será que eu preciso me preocupar com isso? E eu acho que a sua participação aqui vai ser muito oportuna nesse sentido, para a gente mostrar que sim, né, tem tudo a ver com educação infantil também. Mas antes de você falar sobre isso, eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação e também da sua experiência enquanto educadora. Tá bom, então vamos lá. Eu tenho um trabalho que desenvolvo com tecnologias educacionais na sala de aula. Então, a minha formação vem aí inicialmente como analista de sistemas, mas sempre com um olhar para a educação. Quando eu coloquei essa formação no meu currículo, eu já estava inserida como uma analista de tecnologia educacional dentro de uma instituição e senti essa necessidade de entender com mais profundidade a tecnologia para auxiliar na formação dos professores. Então, eu tenho aí experiência e certificações com o Movimento Maker, com as ferramentas do Google, sou uma Google Trainer, sou uma Apple Teacher também, uma inovadora Microsoft e aí uma embaixadora da educação, uma embaixadora da tecnologia educacional. Então, são formações e todas com ênfase na formação dos professores, porque a gente sabe aí que vai reverberar sempre nas práticas pedagógicas. E hoje eu sou uma mestranda em educação, com a abordagem, né, com o foco e com a pesquisa em novas metodologias de ensino. Uma psicopedagoga e, conforme eu disse no início, uma analista de sistemas, mas sempre com foco na educação. Uau, nossa, realmente assim, é uma trajetória muito interessante, né? Também é diferenciada, né? Da análise de sistemas para a educação, mas assim, muito oportuna, né, para esse momento, assim, que realmente garante a você como profissional um diferencial muito interessante. Porque o educador, né, se ele puder associar todo esse conhecimento metodológico, pedagógico e didático com o que a gente tem de melhor em termos de tecnologia, certamente, nos tempos atuais, ele pode ir muito longe. Eu tenho certeza que você, com a sua experiência, com a sua formação, contribui e vai contribuir aqui na rede pedagógica também com a formação de muitos educadores. Érica, conforme você disse aí no início, o professor da educação infantil, a gente precisa ter um outro olhar, porque eles trabalham diretamente com crianças muito pequenas, né? Então, como que a educação digital pode auxiliar o professor dessa primeira infância, utilizando ferramentas criativas, ferramentas digitais, em prol do ensino-aprendizagem de uma forma mais interativa. E quando eu falo que é interativa, a gente precisa ter um olhar criterioso para as gerações que nós estamos lidando dentro da sala de aula. Então, quando vocês me pediram essa parceria, essa ajuda nesse desenho de educação digital, o meu olhar para essa formação é justamente isso, é entender qual é o perfil da nossa criança, o perfil que a gente está aí vivenciando no dia a dia, para nos construirmos como educadores, como facilitadores, como mentores dessas crianças, né? Então, a ferramenta digital, a educação digital,
mais do que nunca, está sim atribuída a nós, educadores dos pequenos, da primeira infância, que é tão fabulosa, que é tão encantadora, que ao mesmo tempo é ali um movimento mais próximo, mais intimista. A gente, enquanto educador da educação infantil e anos iniciais, a gente precisa ali da proximidade, do contato com as crianças, né? Mas a parte de educação digital e de ferramentas criativas com tecnologias, ela vem para isso também, para aproximar nessas aulas mais remotas, nessas aulas mais assíncronas, e é isso que a gente vai ver, que a gente desenhou nessas formações com o direcionamento para a educação digital. Muito bom, gente. Olha só, a professora Fabiane Gontijo aqui com a gente, ela que já compartilhou da formação dela, da experiência. Hoje a gente vai falar especialmente para os educadores, né, da primeira infância, educação infantil, mas você que é professor também, dos anos iniciais, participa aqui com a gente, né? Essa é uma formação de fato realizada de forma colaborativa e é muito importante todos esses olhares. E você também, que é professor dos anos iniciais, finais, que trabalha na coordenação, orientação, precisa compreender como isso vai acontecer na educação infantil, ou como deveria, né, acontecer, para que você possa também realizar o seu trabalho subsequente, né? Lembrando, gente, que o que a gente vai falar aqui hoje é com muita responsabilidade, com muita propriedade, né? Nós não vamos privar as crianças do que elas precisam de mais essencial, da infância, do brincar, do lúdico, do contato, da afetividade. Os direitos de aprendizagem, né? Verdade, os direitos de aprendizagem da criança é o nosso norteador. Norteadores aqui, inclusive, né, gente, com a nossa referência Base Nacional Comum Curricular. O que a gente vai, de fato, é mostrar que é possível fazer, como fazer e que é necessário fazer. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma geração que já é considerada a primeira geração 100% digital. Então, a gente não pode ignorar isso, né? A escola ela não pode ficar apartada das mudanças da nossa sociedade, da evolução, do desenvolvimento. O que a gente precisa encontrar é a dose certa, é o caminho adequado para a gente não desvirtuar o nosso processo. Não é verdade, Fabiane? Porque, olha, tem muita gente que é radical e fala assim, ah, não, mas eu sou tradicional, eu acho que a gente não deve mexer com nada disso, porque isso vai fazer muito mal para as nossas crianças. Como é que a gente pode lidar, às vezes, assim, com esses preconceitos ou com essas resistências, hein? Eu gosto de trabalhar, Érica, com mitos e fatos, né? Sobre a educação digital na educação infantil e nos anos iniciais. Porque a gente vê muito isso mesmo, mas é super compreensível. Porque o professor ele está adaptado, né, a ali aplicar aquela aula que ele tem ali a confiança e que ele desenvolveu tantos anos e que deu super certo. Então, é aproveitar essas aulas que a gente tem ali, consciência do que está sendo aplicado e ter um outro olhar, uma outra intencionalidade, né? Então, eu tenho ali uma aula super bacana que dá certo sobre os campos de experiências, eu estou trabalhando ali a parte emocional, mas e como eu posso inserir uma tecnologia com responsabilidade e com uma intencionalidade no meu planejamento e que eu vou ali respeitar o direito dessa criança de utilizar uma tecnologia, já que nós estamos falando dessa geração que é 100% digital, né? Que entende que a tecnologia é apenas para o entretenimento, mas que nós, educadores, vamos conseguir aí fazer essa junção do brincar, do se divertir, do entretenimento, mas ao mesmo tempo com um cunho totalmente pedagógico. Então, tudo vai depender de nós, professores, que somos os mentores, os facilitadores. A intencionalidade do meu planejamento é que vai fazer toda a diferença, né? Você tocou aí no nosso documento norteador, que é a BNCC,
Então, se a gente for olhar os campos de experiências, as competências, 10 competências que nós precisamos desenvolver ao longo da educação básica, a gente vai entender ali nos termos que a tecnologia, a cultura digital, ela está atribuída a todos os segmentos, a toda a formação da educação como um todo, né? Então, a gente, enquanto professor, a gente não pode negligenciar e achar que eu não gosto da tecnologia ou se eu não tenho facilidade com a tecnologia, eu vou aí fazer um planejamento sem a inserção dessas soluções educacionais que hoje é tão importante para todos nós e que todos nós também não vivemos sem elas, né? A gente está o tempo todo com um smartphone na mão, a gente está ali com o telefone, né? Fazendo aí ligações, realidade aumentada. Então, a gente também tá aí atribuindo, né, tecnologias no nosso dia a dia. E esses dias eu estava aqui fazendo um roteiro de trabalho, porque eu faço esse trabalho mais de perto de formação com os professores e fiquei remetendo aqui a minha dinâmica de trabalho, até mesmo para fazer aí um roteiro de pandemia, né, de atendimento à distância. E 4 anos atrás, eu não pegava o Uber. Não existia Uber nas cidades que eu precisava fazer o atendimento. Olha a tecnologia aí como chegou para nós. Então, é uma forma também da gente refletir como a tecnologia está atribuída a nós, professores, e a gente não pode tirá-la, né? Tirar essas soluções educacionais dessa geração tão digital que nós temos aí na nossa sala de aula. Muito bom. E a gente vai lembrar aqui também um outro aspecto que foi colocado ontem, gente. Não é nós que vamos nos submeter às mudanças e nos submeter às tecnologias, né? A gente vai colocar a tecnologia a nosso serviço. Somos nós que damos as cartas, né? O professor, na autonomia que ele tem em sala de aula, o professor que conhece o aluno, que conhece a família, que sabe o que aquela criança precisa, né? Digo professor, mas é claro que isso pode envolver também uma equipe especializada, e a gente fala muito aqui na rede pedagógica dessa rede de apoio, né? Os psicólogos, os fonoaudiólogos. A gente sabe que, inclusive, para trabalhar com crianças, né, que têm alguma dificuldade de aprendizagem, o uso das ferramentas tecnológicas pode ser um elemento fundamental para quebrar algumas barreiras, né? E essa tecnologia também, ela favorece muito a formação continuada do educador, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Quando Fabiane, que a gente iria imaginar fazer uma formação continuada com dezenas de milhares de educadores construindo junto? Isso seria muito difícil presencialmente. Você que faz muitas palestras e cursos, geralmente a gente trabalha com grupos pequenos, o que é legal, é mais intimista. Mas quando a gente trabalha com grupos muito grandes, é interessante porque essa nossa diversidade de olhar, ela fica imensa e a gente pode ter um alcance muito maior, né? Ao invés de trabalhar de forma concentrada. Então, assim, a tecnologia, ela também pode ser um fator de inclusão, não é verdade? É verdade, Érica. E esse fator de inclusão, nós professores que vamos ter esse olhar, né? Então, a gente pensa, fez um desenho de formação, de curso, exatamente para atender as demandas de forma geral, né? Sem exclusão, pelo contrário. A gente vai trabalhar aí a inclusão de uma forma criteriosa, responsável e sempre respeitando ali também o olhar do professor. Porque nós, professores, a gente vai ter aí uma ideia ampla, macro, de quais ferramentas está aí disponíveis para essa nossa virada de chave geral aí que nós tivemos agora na pandemia para o uso das tecnologias. Então, cada uma dessas ferramentas, eu, enquanto professor, pedagogo, enquanto psicopedagogo, eu vou ter um olhar aí para essas ferramentas e como eu vou atribuir cada uma delas personalizando a minha aula. É um momento de personalizar as aulas, né? Esse momento digital deixa com que a gente tenha esse olhar. Muito bom, gente. Vocês estão vendo só? É tecnologia para facilitar, é tecnologia para aproximar,
É tecnologia para ampliar as possibilidades, para quebrar algumas barreiras, né? Então, é a tecnologia, de fato, a nosso serviço, para que a gente tenha, sim, mais qualidade de vida, mais qualidade nos processos educativos, né? Isso precisa ficar bastante claro. E a decisão vai ser do professor. O professor, ele é soberano em sala de aula, né? Ele é, de fato, a pessoa mais apropriada para identificar o que atende às necessidades dos seus alunos e o que não é necessário, né? Então, assim, vocês podem ficar tranquilos. O que a gente vai fazer aqui é ampliar o nosso repertório, abrir os nossos olhos, Perfeito. né? Tirar toda a catarata. Porque, sabe, Perfeito, Fabiana, eu vou aproveitar É, que a gente está aqui entre mulheres, né? Tô falando aqui eu, você na live, né? Duas mulheres. E isso é bom também, gente, por alguns aspectos, eu já vou chegar lá. Vou aproveitar também que o nosso público aqui, né, em grande maioria, também são mulheres, para levantar aqui uma outra discussão. Nada contra os rapazes que fazem parte da rede, viu, gente? É porque na rede pedagógica, até por uma questão da própria classe profissional, nós somos, em maioria, mulheres. Aqui na rede, por exemplo, Fabiano, são 94% de seguidoras mulheres no Instagram, 6% homens. Para não dizer que eles não, para não dizer que esse número de rapazes não está aumentando, antes eram 6%, agora já são 6,2%. Eles estão chegando, estão chegando. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? A gente precisa defender de fato essa heterogeneidade na educação. Mas a gente sabe também, agora aqui, papo de mulher, que muitas das vezes nós mulheres somos julgadas e discriminadas, né? Às vezes apontadas, sendo menos capazes de nos relacionarmos com a tecnologia, né? Com as ciências exatas, com a computação, com os computadores, não é verdade? Você, por exemplo, que fez análise de sistemas na graduação, provavelmente a sua época, eu não sei como é que está hoje na estatística, um curso predominantemente masculino, sabe do que eu estou falando. E aí, quando você é mulher e professora, porque tem-se também um estereótipo da professora, né? Que a professora, ela é muito boa com trabalhos manuais, que ela é muito boa para cantar, que ela é muito boa para contar histórias. Se você é mulher, professora e professora da educação infantil, então pronto, você é analfabeta digital, não entende nada de tecnologia, e às vezes a gente acaba acreditando nisso. Você não acha, não, Fabiane, um pouco? eu acho e sofri muito com isso, viu? Recentemente eu fiz até um post dedicado a esse fato que você falou aí e coloquei a minha história nesse post que eu acabei escrevendo, né? Quando eu fiz análise de sistemas, tinha uma turma de 60 homens e éramos 3 mulheres. Então eu não errei, tá vendo, Então, gente? Hoje tá diferente ou não? Oi? Hoje tá diferente na Não, faculdade? ela continua aí bem paralelo. Há mais meninas, entrou mais aí um ganho de meninas na área das exatas, né? Mas ela não é tão expressiva quanto a gente gostaria que fosse. Então, tem aí vários estereótipos. Estereótipo por ser mulher, estereótipo por ser área de exatas. E quando é pedagoga, há um estereótipo por ser pedagoga e acharem que entramos nessa área de pedagogia por ser um curso mais fácil e não é assim, pelo contrário, é um curso que demanda muita leitura, muito estudo, muita pesquisa e fora os estágios infinitos que a gente passa, né? Então, esse estereótipo existe e que nós, mulheres, tem até uma hashtag Elas nas Exatas, que é muito bacana e eu trabalho com muitas hashtags, tá? Vocês vão perceber dentro do curso, porque eu acredito nessa força da hashtag, porque a gente consegue fazer um vínculo aí de informações que estão sendo vinculadas nas redes como um todo. Mas é algo que a gente precisa quebrar, né? É algo que a gente vai construindo enquanto sociedade, aí a gente tem estudos para nos pautar e fortalecermos enquanto educadoras, enquanto mulheres, né, Érica? É verdade, a gente precisa, viu, gente? E a rede pedagógica também tem esse compromisso. Além da valorização
do profissional de educação como um todo, que aí no caso vai além do professor, o profissional da educação, a valorização do professor em si, independente dessas questões de gênero, homem e mulher, e a valorização das mulheres na educação, né? Desse protagonismo feminino que se dá não por falta de opção e nem por falta de capacidade, né? Fiz pedagogia não porque sou menos capaz e nem porque não tinha outra opção. Tem até uma frase que a gente usa habitualmente para ilustrar isso aqui, né? A pedagogia não foi falta de opção, não foi a minha segunda opção, né? Eu escolhi. Por quê? E, gente, olha, ainda bem que escolhemos, né? Porque realmente a educação Ainda bem que temos você, Érica. Ah, imagina, você e vocês todas aqui. Gente, porque a educação precisa de gente com a cabeça aberta mesmo, né? E a mulherada é guerreira, sim. Eu tô aqui sempre defendendo a mulherada na rede pedagógica. Então, ó, a partir de hoje, você, professora, né, que tá aqui com a gente, mas vocês também, rapazes, se você se sente, assim, menos capaz de avançar, sabe, nessa questão de tecnologia, de opinar, por exemplo, em soluções tecnológicas, quando o papo assim está mais tecnológico, você acha que não é com você, a gente já precisa se liberar disso. Se liberar disso, porque realmente não existe, né, nenhuma dificuldade nesse sentido, tá, gente? Professor, ele tem que ser de fato líder desse processo em sala de aula, dessa transformação da escola, né, para um mundo mais digital. Então, a gente não pode ficar ali preso naquela coisa do medo. Ai, não vou aprender. Ai, os meus alunos sabem mais do que eu. Ai, eu nem vou me preocupar de aprender porque eu nunca vou alcançar o grau de conhecimento que fulano e ciclano tem. Geralmente, na escola tem sempre a referência ali na sala de informática. Geralmente, são rapazes. Então, ó, mulherada, se joga mesmo. E foi bom você ter falado, Fabiane, da hashtag, que eu vou pedir para que, enquanto a gente estiver conversando, você já vai pensando uma hashtag aí para a gente levantar hoje, depois dessa live. Alguma coisa que tenha a ver, que tenha, inclusive, a ver com as mulheres. Não sei, você deve ter várias ideias. A gente vai levantar uma hashtag aqui depois dessa live. Quando a gente conversou com o professor Gilberto Lacerda, né, durante a programação da quarta semana Rede Pedagógica, ele que é uma grande referência, né, em tecnologias na educação, professor titular da Universidade de Brasília, a gente já levantou aqui a hashtag Somos Todos Poderosos. Porque ele falou desse poder que o professor tem, né? E aí eu quero que você pense uma para as meninas hoje, tá bom? A gente vai pensando até o final da live, a gente faz esse convite para elas fazerem um print bem legal, para colocarem também nos comentários aqui da live, para a gente levar essa mensagem adiante, de que não é porque a gente é mulher, não, que a gente está aqui para fazer a diferença. Perfeito, a gente vai pensando em uma hashtag, podem colocar aqui contribuições no chat, eu já vi subindo algumas aí, que as contribuições são importantes, né? Fazer esse movimento aí também de deixá-las com que escolham também, olha que bacana essa. Claro, já tá viu aí agora, somos professoras heroínas, olha aí, linda hashtag, super poderosas. Vi aqui também, hashtag mulheres na tecnologia. Isso olha aí, ótima essa. Não é verdade? Isso é muito bom. Justamente, nos representam. Professora Fabiane, eu gostaria que você falasse também assim, como que isso vai acontecer então? Né? Qual é o nosso ponto de partida na educação infantil, né? Para fazer esse trabalho de educação digital? Quais são também os nossos limites? Ponto de partida, Érica, eu sempre trabalho com os professores da seguinte forma. Primeiro, saber o que eu vou trabalhar ali com o aluno, né, com a minha turma, ali com a educação infantil, o objetivo de aprendizagem e como eu vou ter aí, vocês vão ter aí um panorama de ferramentas, de possibilidades de uso. Ela entra como uma outra camada. Então, eu não escolho a tecnologia, a ferramenta digital, antes do objetivo do meu planejamento e da minha aula. Pelo contrário, a tecnologia, como ela é um meio, ela vai aí transitar no meu planejamento, nas minhas aulas, eu vou corresponder
ao meu planejamento, o meu objetivo de aprendizagem ali, para depois fazer o vínculo com alguma ferramenta tecnológica ou com uma forma de ensinar, uma metodologia, se eu vou trabalhar a gamificação, se eu vou trabalhar o ensino híbrido, qual é a metodologia que eu vou adaptar à realidade desses alunos. Todas elas são adaptáveis, sim, para a educação infantil, porque depende do meu objetivo de aula, ele depende muito da minha intencionalidade enquanto educador. Então, vejam, o foco sempre vai ser o professor. A gente sempre vai respeitar o professor como centro. A tecnologia, ela vem como camadas, ela vem como conhecimento, ela vem como construção, porque nós temos um objetivo ao final, que é o aprendizado do meu aluno, no meio é o ensino-aprendizado, então isso tudo está correlacionado. Eu falo que os professores aí são guerreiros, estão sempre investigando novas metodologias. A gente pode até acreditar em algumas ou trabalhar, mas há possibilidades também de mesclar outras metodologias, trazendo a ativa e deixando a passiva um pouquinho de lado, porque essa geração ela é ativa, então nós precisamos colocar mais metodologias ativas, como o aluno centro da aula e não o professor, porque a passiva, quem está como centro é o professor, e a gente precisa entender que o aluno, sim, é o centro da aprendizagem de todo o processo. Excelente, foi maravilhoso, inclusive, você trazer esse conceito de metodologias ativas, né? É uma palavra que a gente tem ouvido muito, né? Mas eu percebo que nem sempre os professores estão por dentro do que isso quer dizer. Você poderia, por favor, conceituar para a gente metodologias ativas, inclusive com alguns exemplos? Metodologias ativas, para os professores que ainda não se aprofundaram nesse termo, ele vai trazer possibilidades de trabalhar o conteúdo ativamente. Então, ele vai trazer metodologias ativas, mas ele pontua outras abordagens, como a gamificação é uma metodologia ativa, o ensino híbrido é uma metodologia ativa. Então, aprendizagem por projetos é uma metodologia ativa, aprendizagens por pares é uma metodologia ativa, né? Então, é saber que metodologias ativas, ela não está ligada à tecnologia, mas a forma que eu estou fomentando o conhecimento, né? Então, há essa distorção de conhecimento e de entendimento. Eu vejo professores, eu não vou usar metodologia ativa nenhuma, nananã, quando se vê, eles já estão inseridos no ensino híbrido. Então, é uma forma de trabalhar a metodologia ativa. Tudo bem que há uma ponderação aí de termos, e nós vamos trabalhar esses termos logo mais, mas há uma conceituação que difere entre o EAD, o ensino remoto e também o ensino híbrido, que há aí uma abordagem a ser feita e um entendimento até mesmo para a gente nos enxergarmos em que momento a gente está vivenciando com os nossos alunos e qual será o próximo passo de aprofundamento de outra abordagem ou de outra metodologia. Então, metodologias ativas. Ela pode ser utilizada com ferramentas tecnológicas ou não. Eu posso fazer uma metodologia, utilizar uma metodologia ativa sem utilizar nenhuma tecnologia. Muito bem. Olha, gente, professora Fabiane Gontijo, aqui na 4ª Semana Rede Pedagógica. A gente está batendo um papo aqui, show de bola. Se você está chegando agora, fica com a gente. Estamos falando aqui sobre tecnologias e agora sobre metodologias ativas, né? Gente, olha, metodologia ativa, como disse a própria professora, não é uma coisa nova. Desde que a gente saiu daquela pedagogia tradicional, que a gente está trabalhando com foco no aluno, que o aluno é o protagonista, a gente já está falando de metodologias ativas. Não é verdade? Por quê? Porque é justamente aquilo que está relacionado à aprendizagem, né? E a gente sabe que a aprendizagem não pode ser um processo passivo, tem que ser ativo e justamente por isso metodologias ativas, né? Então, olha, gente, muitas das vezes esses termos eles vão se popularizando
E às vezes até vira uma certa modinha, né, Fabiane? Parece que tem sempre a palavra do momento, não E tem? tem que ter muito cuidado, Érica, com essas modinhas, né? Entender a ferramenta, a metodologia e abraçar com propriedade, sem apenas utilizar o termo como modismo, como marketing. Então, é usar de forma responsável e com propriedade sobre os termos que a gente está inserindo. E conforme você falou, não é nada novo, não entrou agora na pandemia, já é algo discutido há anos, mas que nós fomos agora forçados a utilizar de alguma forma nas nossas práticas, né? Verdade. Muitas das vezes essas novidades que não são novas também aparecem com nomes estrangeiros, como por exemplo, a gamificação, né, que é uma palavra que mescla games, né? Cultura maker, não tem isso? E aí a gente, quem tem alguma habilidade com inglês pode se afeiçoar mais rapidamente, quem não tem pode estranhar um pouco, achar que isso não é, opa, isso não é comigo. E aí também, que você poderia comentar alguns desses conceitos, né? Para quem tem muito estudante de pedagogia aqui na rede pedagógica também, e tem muita gente ouvindo esses conceitos por aí sem saber Você exatamente saber o que é. É, justamente se tem a ver com o que faz em sala de aula, é. né? Por exemplo, meninas e meninos que estão aqui me ouvindo, a gamificação é um termo e é uma metodologia que nem sempre utiliza o game, ele utiliza mecânicas, né? Que tipo de mecânicas, Fabiane? O game, quando o aluno, a criança que é muito envolvida com o game, está ali jogando, ele tem um feedback imediato. Ou ele é pontuado com badges, com aquelas plaquinhas coloridas, pontuando cada uma das fases para eles irem avançando. Isso é uma mecânica super utilizada na gamificação e que eu não preciso de tecnologia para utilizar. Vocês, professores, já utilizaram gamificação sem nem saber. Vou dar um exemplo. Quando vocês passam um dever na agenda e que no outro dia vocês pegam a agenda do aluno e dão uma estrelinha para ele. Isso é uma mecânica de gamificação, né? Aí a gente precisa aprofundar que outras mecânicas a gente pode estar ali envolvendo para, de fato, eu utilizar ali enquanto professora esse termo. E vou dar mais um exemplo. Uma professora colocou aqui que usa muita atividade de contação de história. Contação de história é storytelling, né? Que é o envolvimento da contação de história, fazer aí um cenário. Alunos dessas nossas gerações gostam muito de cenário e gostam muito de personagens. Então, nós, professores, podemos virar um personagem, por exemplo, né? Para essa contação de história e para o aluno se envolver pedagogicamente, cada uma trazendo um storytelling dentro da gamificação, trazendo uma missão a ser cumprida. Cada final dessa missão a ser cumprida, ele vai ser validado com feedback, vai ser validado com badges. Então, é uma forma de trazer a gamificação junto com o storytelling, que são formas de interação com a criança e de uso de novas metodologias. Olha, muito bom, tá vendo só, gente? A gente está aqui desmistificando alguns conceitos que parecem muito novos, né? Que parece que caíram assim do espaço bem na nossa cabeça, mas que na verdade tem muita profundidade aí teórica, né? Já é uma construção histórica na educação, né? Após essa educação tradicional, bancária, já é um movimento aqui de evolução das metodologias, da didática, e que nós, professores, já utilizamos mesmo sem saber. E essas palavras, muitas das vezes, é até bom que elas se tornem centro das atenções, porque elas podem fazer com que a gente volte a refletir sobre esses processos educativos e sobre a importância dessas estratégias. Então, a gente falou aqui sobre gamificação, storytelling, e a gente pode falar também, professora, sobre cultura maker? Pode falar sobre movimento maker, que é maior que cultura maker. Esse movimento maker, essa cultura maker, que ela se dá pela prática, pelo ensino mão na massa,
respeitando aí a aprendizagem significativa dos alunos, né, trazendo para dentro do contexto, aí a gente pode aí debruçar na sabedoria de David Alzheimer, né, que vai trazer brilhantemente a aprendizagem significativa, que ela vai vincular a esse movimento maker, que é o mão na massa, o aprender fazendo. E esse movimento de mão na massa, de aprender fazendo, a gente se dá também para esse movimento de aulas à distância, né? A gente sabe que o aluno precisa ir alternar entre a tela, a tecnologia e atividades e trazendo as vivências para esse momento mais mão na massa. Então, fazer aí uma ligação, né? Fazer um vínculo entre o que precisa ser trabalhado e esse movimento maker, que é o mão na massa, é o aprender fazendo, e não apenas apresentando o conteúdo, o contexto e fazendo a interação, mas fazer com que o aluno, com muita criticidade, com muita criatividade, o movimento maker trabalha muito a criatividade, fazer com que o aluno construa o seu conhecimento com esse movimento mais mão na massa, que é a cultura maker. Opa, então falou em mão na massa, acho que tem tudo a ver com a educação infantil, hein? Tem, Não é eu verdade? exemplo até de mão na massa, depois eu posso até deixar para vocês, ou não, eu faço também como um movimento aí nas nossas formações, mas trabalhar a parte do eu robô, né? Trabalhar o eu e as emoções, construindo o eu robô com as crianças. E esse eu robô, ele tem vida, ele interage com a turma, ele interage com o professor, trazendo e trabalhando sempre o que é que o aluno está sentindo. Quando eu criei essa proposta do eu robô com o movimento maker, foi bem no dia que eu vi uma imagem de uma criança frente ao computador, que saiu em várias redes sociais, uma criança de 5 anos chorando na frente de uma aula online. Então, isso me tocou bastante. Qual é o momento na minha aula ali que eu insiro esse trabalho mais efetivo com as emoções? O que o meu aluno está sentindo, né, nesse movimento, nesse momento de pandemia? Então, não olhar a nossa aula e o nosso planejamento apenas com os objetos de aprendizagem, mas também cuidar das emoções das nossas crianças, né? Então, esse movimento Make, ele possibilita startar esse eu robô, porque a criança constrói junto com o professor e aí vai ganhando vida todos os dias nas nossas aulas interativas e síncronas, a gente vai inserindo esse eu robô também. Olha que legal, gente, trabalhar aqui desenvolvimento de competências socioemocionais com os nossos alunos, algo muito importante desde sempre, mas quem sabe até mais importante agora, em que a gente vivencia aí uma sociedade digital, para que realmente a tecnologia não nos afaste, sim, ela nos aproxime, né, das pessoas e dos nossos propósitos. Viu só, gente, quando a gente conversa sobre esses conceitos, quando a gente desmistifica, quando a gente coloca tudo na mesa, a gente se sente até mais à vontade para lidar com isso, porque são coisas que fazem parte da nossa formação inicial, sim, da nossa prática em sala de aula e precisa, claro, fazer parte da nossa formação continuada, porque nem tudo é o que a gente já faz e muda de nome. Tem realmente muitas coisas que chegam no campo da educação que é novidade, sim. Então, a gente também não pode partir do pressuposto que tudo, né, o que vai chegando é só aquela reciclagem do que já existe, muda de nome, tem modinha, tem onda, depois passa. Não é assim. Mas a gente precisa estar atento, porque muita coisa que está sendo falado bastante no momento são coisas que a gente já conhece. Agora, a gente aproveita esse momento para a gente se aprofundar nesses assuntos. Isso é muito importante. A gente está aqui com a professora Fabiane Gontijo, no nosso mini curso de Educação Digital, na 4ª semana Rede Pedagógica. E hoje, em especial, falando sobre educação infantil, sobre educação digital na pré-escola. Quem sabe até na creche também, Fabi. E aí agora, e os bebês? Pode ser na creche também. A base, a BNCC não indica a gente crianças classificando por cada bloco, por cada grupo. Então, a creche também pode se contemplar a essa educação mais digital,
Lembrando que quando eu insiro uma criança tão pequena, eu preciso aí ter um mediador com essa criança também. Então, a gente precisa trabalhar a família, trabalhar ali o responsável por essa criança. E aí a gente vai desenvolver estratégias, né? Para vocês, professores, inserirem nesse movimento aí de trabalho com cultura digital, com educação digital, com crianças tão pequenas, né? Então, as crianças tão pequenas, se a gente for olhar a geração touchscreen, né? Eu faço um paralelo aí de 10 anos para cá, a criança hoje, quando ela pega um livro digital, um livro, né, impresso, ela dá um toque. Quando ela dá um toque, ela está querendo que abra alguma coisa, porque é a geração do toque, é a geração da realidade aumentada. Então, ela espera um aplicativo aqui no livro, né? Então, desenvolver para essa criança e tão pequenininha, colocar a realidade aumentada para ela, extrapolando a leitura, né? Sem tirar a leitura de foco, sem tirar essas ações, objetivos de aprendizagem que a gente precisa aplicar aí para as crianças pequenas. Eu vou trabalhar números, eu vou trabalhar cor, vou trabalhar letra, a parte de lateralidade, travei a palavra, mas trazendo esse movimento de digital com a criança, coordenação motora também, dá para trabalhar a educação digital. Então, eu vou trazer para vocês exemplos na prática de como trabalhar com as crianças de educação digital para cada idade que a base está aí nos direcionando como norte, né? Oba, oba, oba. Estou interessada aí nesses exemplos práticos, né? A gente que é professora, a gente gosta, assim, de ver exemplos práticos, né? A gente já quer correr logo para a prática, já fazer com os nossos alunos também, né? Até para desenvolver um pouco ali o conceito e readaptar o planejamento depois de uma primeira experiência. Isso é muito bom, gosto muito de colocar em prática e a gente está aqui ansioso para aprender mais com você, professora. Muito obrigada. Gente, olha só que legal. Eu tô empolgada aqui com o ah, lendo aqui. Tem um monte de coisa aqui, não tem? Eu fico assim, morrendo de vontade de ler tudo, sabe? A gente não consegue, nem pelo navegador do computador, né, na internet, a gente não consegue salvar todos os comentários de uma live, porque às vezes são centenas, já chegam a ser milhares também. E o Instagram, ele vai apagando os antigos e colocando os recentes. Mas realmente tem muita sugestão legal, muito feedback bacana aqui dos professores que estão nos assistindo. E é por isso também que assim que essa live ficar gravada no feed, professora, eu vou convidá-los a darem suas contribuições nos comentários, para a gente poder ler depois. Então, olha, gente, se você fez uma referência, se você comentou alguma experiência que você já teve, aqui nos comentários, a gente não teve a oportunidade de socializar, de ler, de comentar, não deixa depois de registrar, tá? Na live aqui, que vai ficar gravada. Você deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, que depois a professora Fabiane vai ler também. A gente vai mandar o link para ela visitar aqui as mensagens, viu? De todos vocês. E a gente vai ter daqui a pouquinho a liberação de uma aula que a professora Fabiane gravou para vocês, né? Já vai estar liberada na plataforma e no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Gente, olha, eu vou explicar para vocês como que vai ser essa nossa dinâmica. Nós vamos, após essa primeira live, assistir essa aula. Vamos todos juntos assistir essa aula que a professora Fabiane gravou. E assim que essa aula terminar, a gente volta para fazer uma segunda live. E essa segunda live, de fato, a gente vai querer ouvir muito de vocês, né? O que passou pela sua cabeça quando você ouviu a professora Fabiane com uma proposta, né? Com um conceito? Você traz para a gente também a sua experiência. O que você, professor, durante esse período de intenso trabalho remoto, desenvolveu de diferente, de interessante? O que você achou que funcionou mais, que funcionou menos? A gente vai querer ouvir de vocês nessa live interativa que a gente vai fazer após a liberação da aula da professora Fabiane Gontijo. Mas antes que a gente possa seguir para a aula na plataforma, eu gostaria apenas de finalizar essa live com a professora falando um pouco mais sobre essa questão da criatividade. Professora, isso, criatividade, né? Olha só.
A questão da criatividade, ela já está muito presente no nosso discurso enquanto educadores, talvez até mais na educação infantil, e eu acho que nem deveria ser, porque a gente deveria falar de criatividade durante toda a educação básica e durante a nossa formação superior também, né? Porque parece que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa criatividade que está muito associada à infância, né? Mas como que a tecnologia, ela pode de fato ser assim um campo fértil para a criatividade? É um tema, Érica, que muitos professores me falam, muitas vezes eles me mandam mensagem, ou até mesmo nas formações, eles indicam, ai, Fabi, eu não sei ser criativa, eu não consigo aguçar a criatividade, mas é algo para se formar, né? Criatividade, ela é desenvolvida. Como que ela é desenvolvida? Com muita leitura, com muita pesquisa, com ferramentas. Então, é ativar, né, essa criatividade. Eu falo que eu já tive dificuldade com criatividade, né? Mas eu fui me desenvolvendo. Hoje, eu consigo o tempo todo ficar ligada no que está acontecendo no mundo exterior e fazendo vínculo, o que é que eu posso aproveitar nas minhas aulas. Então, se eu estou assistindo um filme, se eu estou no supermercado, eu peguei uma embalagem que tem um QR Code ali, eu vou olhar esse QR Code, eu vou entender como é que o aluno também pode usar isso para se desenvolver. Então, a criatividade, ela é desenvolvida o tempo todo, com muita leitura e pesquisa. A tecnologia, ela vem como meio, né? Depois que eu entendo aí o que eu quero alcançar de objetivo, eu preciso ir para a prática e testar, fazer testagem, né? No meu planejamento, entender, fazer aqui várias vezes testando a ferramenta que eu escolhi, para ir aguçando a criatividade e colocar em prática dentro da sala de aula. E bem que você falou, né, sobre criatividade na educação infantil, ela é mais presente, faz parte do nosso trabalho aí fazer atividades mais criativas, mas ao longo da educação, dos anos iniciais, continua ali muito presente a criatividade, mas ela vai se perdendo. Mas ela se perde por quê? Por causa da burocratização da educação que nós temos hoje, né? Essa forma de aulas mais mecânicas, né? Que aí a gente vai perdendo, sim, o foco de trabalhar a criatividade. Hoje eu estava vendo uma série de documentários que fala muito sobre avaliação. Como que a gente pode se desenvolver aí ao longo da educação básica de uma forma mais criativa no aspecto de avaliação? Por que eu não posso avaliar o meu aluno em grupo, o meu aluno em pares? Por que eu sempre vou avaliar o aluno individualmente? Isso reflete a educação mais bancária, né, que a gente tem, mais mecânica, né? Então, essa parte de criatividade, e nós, educadores da educação infantil, é o que a gente vai levando de experiências para os outros segmentos, para a gente fortalecer esse movimento de criatividade que a gente chama de flow. Eu vou trabalhar esse termo depois, para a gente saber aí como é esse movimento de ser criativo. Eu tenho uma hashtag já tem uma palavra diferente aqui, flow. Eu tenho uma hashtag que depois vocês podem pesquisar, que eu sempre posto dicas de ferramentas criativas e desenvolvendo a criatividade, que é o desbloqueio criativo. A criatividade, ela precisa ser desbloqueada o tempo todo. Tem dia que a gente não está bem, que a gente não vai ter a criatividade ali tão aflorada como a gente espera, mas tem aquele dia que tudo que a gente vê, a gente vai reverberar aí no nosso planejamento mais criativo. A nossa aula vai ser mais criativa também. Mas é tudo bem se aquele dia não fluiu como a gente esperava, mas a gente vai sempre estar aí, sempre buscando essa criatividade para aguçar, né? Para desbloquear a criatividade. E sabe o que é legal, gente? E professora Fabiane? Nesse processo em que a gente precisa inserir os alunos de educação digital, a gente é muito aluno também, porque tem muita novidade, né? Então, assim, de fato, é nesse momento que eu acho que a gente consegue se colocar no lugar do aluno, sabe? E é engraçado essa inversão, às vezes, até de papéis dentro de sala de aula, né?
Às vezes o aluno ele vem com uma novidade para a escola em que ele já está super mais inteirado, o professor ainda não estava nem sabendo, e aí invertem os papéis. De repente o aluno está sabendo mais do que está rolando do que o próprio professor. E aí o professor vai ter que pesquisar, correr atrás. Então eu acho engraçado essa questão da tecnologia, né? De ferramentas novas, por exemplo, redes sociais que surgem a todo momento, né? A gente já está habituado aqui com o Telegram, mas aí de repente, pá, surgiu o TikTok e a criançada está usando, os jovens estão usando muito, e a gente acaba chegando um pouco depois, porque eles vão na frente. Eles e aí, sempre repente, serão na frente. Na verdade, de repente, a gente que estava naquele papel de professor para apresentar as novidades, a gente fica com cara de que não estou sabendo. Não é novidade, né? Quando eles começam a falar em sala de aula. Então é legal essa inversão, porque aí de fato a gente desconstrói aquele modelo de sala de aula e o professor se vê na condição de um eterno aprendiz, não é verdade? É isso. Mas, Érica, só para contribuir um pouquinho nessa sua colocação, não é ruim que meu aluno saiba mais do que eu nessa parte de criativo, eles acham soluções mais rápido que a gente, porque está atribuído às gerações dele. Mas também não quer dizer que, por sermos de uma geração diferente, que a gente estagnou aí no conhecimento. Não, a gente vai unir aí as duas gerações e não tem nada de errado se eu estou utilizando uma ferramenta numa aula síncrona e meu aluno sabe como clicar, ele sabe criar um post-it, ele sabe aí usar o TikTok melhor do que eu, porque é uma geração que já foi formada dessa forma. Eu dou um exemplo para mim, Fabiane. No início da pandemia, em março, as minhas aulas, as minhas formações eram todas muito voltadas para o movimento mão na massa, junto com o professor no ao vivo. Depois eu tive que me reinventar, como vocês na sala de aula. Então, as minhas formações passaram a ser 100% digital, como as aulas de vocês passaram a ser 100% digital. Então, qual foi a habilidade que eu precisei me desenvolver? Não quer dizer que eu tenho habilidade aí aflorada para a tecnologia que eu não precisei me desenvolver. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Eu não tinha desenvoltura em gravar vídeo na tela. Eu sempre tive dificuldade em selfie, me ver na tela. Então, foi uma habilidade que eu precisei me desenvolver, porque eu precisava mandar a minha tela, as minhas capturas de tela, o meu formato de vídeo para os meus alunos, para os professores. Então, foi uma habilidade que eu precisei me desenvolver. E vocês também devem ter tido várias habilidades, eu dei só um exemplo, mas para a gente aí inserir nesse contexto de que está tudo bem se o aluno souber mais. O que não está tudo bem é o aluno saber mais e eu não me desenvolver, né? Eu posso caminhar aí para um desenvolvimento. Excelente, excelente. Gente, o papo tá show de bola, eu nem queria terminar. Sério, a gente podia ficar aqui a noite inteira, né? Conversar, o que vocês acham? Eu acho. Mas a gente tem a aula que a professora preparou pra gente. Eu tenho certeza que nessa aula tem um conteúdo riquíssimo, que todo mundo vai gostar super de assistir. Então, eu vou dar aqui as coordenadas para que a gente possa assistir essa aula e a gente vai retornar depois da aula para uma outra live, em que eu quero ver vocês participando muito mais que participarem agora, porque eu quero que vocês tragam, de fato, contribuições relacionadas aos tópicos, aos temas que a professora Fabiane vai trazer nessa aula que ela gravou pra gente, tá bom? Olha só, já, assim que essa live terminar, você pode se dirigir tanto para a plataforma RP EAD, onde você fez a sua inscrição para participar da quarta semana Rede Pedagógica, e onde você acessa toda essa trilha de aprendizagem, os links das lives, dos sorteios. Lá tem a aula prontinha para vocês. Se você preferir de forma mais rápida, acessar o canal da Rede Pedagógica no YouTube, você também vai encontrar a aula lá. Lembrando que se você optar por assistir no YouTube agora, depois você precisará acessar a aula na plataforma para registrar a sua participação e para a plataforma fazer a leitura e ao final da formação emitir o seu certificado, combinado? Lá no YouTube, inclusive, eu acho muito legal. Eu sempre que saio da live, eu já corro e assisto no YouTube, que é mais fácil, é mais rápido. O tráfego da plataforma fica também bastante concentrado quando a gente sai de uma live aqui ao vivo. Então, o YouTube é o caminho mais
mais ágil para você chegar lá. E eu também gosto já deixo ali meu like, já vejo os comentários de vocês, eu gosto muito. O nosso fórum não está na plataforma. Nosso fórum de discussão está no YouTube, tá? Então eu recomendo que você assista por lá. Eu vou assistir por lá, vou estar lá nos comentários com vocês também. E logo que essa aula terminar, a gente volta ao vivo aqui no Instagram com retransmissão no Facebook da Rede Pedagógica para a gente conversar um pouco mais com a Fabiane. Mas ela só vai embora depois que a gente levantar uma hashtag aqui. E eu já quero que vocês façam um print bem bonito. Eu tô aqui falando, mas eu vi que a Fabiane arrumou o cabelo. Não, eu vou me arrumar também. Para enxergar vocês. Pronto, ó, já vou me ajeitar também. Manda print na gente, viu? Pode postar foto sua também com seus alunos, foto sua estudando aí na sua casa. Marca a Rede Pedagógica nos seus stories no Instagram. Põe lá o @Rede Pedagógica. Pode marcar a professora Fabiane também, Fabiane. Você pode dizer pra gente o seu Instagram? Posso. Gente, observem meu Instagram para vocês não marcarem a pessoa errada, porque são muitas Fabis, hein? É Fabi.Gontijo. Tem que ter um ponto entre o Fabi e o Gontijo para vocês acertarem a Fabi, hein? Vou colocar aqui no chat. Olha só, Fabi.Gontijo, gente, ó, com G aqui, né? Não é com não, viu? Ó, Gontijo. Coloquei aí para vocês. Ó, pronto. Então você marca a rede lá nos seus stories, deixa um recadinho, coloca GIFs, elas são tão criativas, é cada story legal. Chega aqui, Fabiane, você vai adorar. Marca a professora Fabi também, Fabi.Gontijo, ok? E qual vai ser a nossa hashtag? Eu vi várias, Fabiane. Eu vou dizer algumas aqui que chamou minha atenção, que eu gostei, então assim. Depois você fala. Eu vi, por exemplo, tecnologia na pedagogia, achei legal, achei bem... Cachorro latiu, viu, gente? Vem pra live, pronto. Ó, hashtag tecnologia na pedagogia, achei legal, achei que rimou, ficou bacana. Vi também hashtag mulheres na tecnologia, gostei. A gente pode escolher uma. Você viu? Quais foram as que você viu aí? Eu vi uma que também é bem legal, que é a hashtag professoras inovadoras. Que aí representa todos os gêneros possíveis. É assim, a desigualdade aí de gênero, né? Professora, mulher, inovadora, na área de tecnologia. Eu gostei bastante aí, que vai em todos os campos. Gostei sim, ó. Então eu vou fazer o seguinte convite. Como eu sei que os rapazes também estão participando aqui com a gente, mesmo que em menor número. Às vezes eles ficam até tímidos de falar aqui no chat, porque a mulherada tá falando bastante, eles ficam mais quietinhos, mas depois eles aparecem. Se você é professor, você pode postar. Professor inovador, não é isso? Legal, lança as duas, né? Viu só? E se você é do clube aqui, da Lulu, da mulherada mesmo, você posta hashtag professoras inovadoras, tá bom? A gente vai subir essa hashtag hoje também nos comentários dessa live, mas eu quero ver principalmente os stories de todos vocês. E a gente volta depois da aula da professora Fabiane, que é de quanto tempo, produção? A nossa aula? São 20 minutos, gente. Olha, aqui, horário de Brasília, são 20 horas e 26 minutos, ok? Então, mais ou menos ali 20h46, a gente volta às 20h50 ao vivo aqui no Instagram da Rede Pedagógica. Tá combinado? Combinado, hein, gente? Então, vamos lá, ó. Hashtag professores inovadores, hashtag professoras inovadoras. Eu tô esperando vocês aqui daqui a pouco na rede. Porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Gente, até já.